Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo com a qual eu e você devemos estabelecer um relacionamento, uma plataforma de intimidade e comunhão. Nós vamos fazer uma série agora de vários dias, vários devocionais falando sobre o Espírito Santo. Na sequência nós vamos entrar nos dons espirituais, nos dons ministeriais e nos dons de serviço. E depois disso nós vamos falar então sobre os exercícios de profecia, o que é maturidade, o que não é maturidade no uso do dom profético, da vidência, do falar, os tipos de profeta que tem na Bíblia e assim por diante. Bom, o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é um poder, ele não é uma luz azul, ele não é arrepio na coluna, ele não é um calafrio, um êxtase, embora que êxtase, calafrio, fogo, fenômenos estão diretamente ligados com as manifestações do Espírito Santo. É comum a igreja confundir as manifestações da unção com a unção, as manifestações do poder, da virtude, da glória de Deus com as manifestações da pessoa do Espírito Santo. E é por isso que o Espírito Santo é dos três elementos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, talvez o menos compreendido, o menos exercitado. Nós não podemos roubar a glória que é devida à pessoa do Espírito Santo, limitando ele única e exclusivamente a uma luz, uma energia, uma radioatividade, um êxtase, um fenômeno manifestacional qualquer. Todos eles estão diretamente ligados à manifestação da pessoa do Espírito Santo, mas você vai ver que ele tem um temperamento, ele tem um caráter, ele tem uma personalidade complexa. E é isso que nós vamos introduzir no vídeo de hoje. Em Lucas, capítulo 3, versículo 15, diz assim, estando o povo em expectativa, ansiosos e apreensivos, pensando todos a respeito de João, em seus corações, se porventura João o Batista seria o Cristo, respondeu-lhes João dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe as correias das alparcas da sandália, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é o cara que pega eu e você aqui pela orelha, assim, aqui pelo colarinho, e Jesus nos mergulha na pessoa do Espírito Santo. É comum o cara ler esse texto e então fazer uma aplicação errada da pessoa, do caráter, da personalidade, do ministério do Espírito Santo de Deus, um amigo, um consolador com o qual nós devemos nos relacionar, e achar que o Espírito Santo de Deus é uma substância, é um elemento no qual Jesus nos mergulha, porque ele está acostumado com a ideia de água, de batismo de arrependimento, a substância líquida onde somos mergulhados, e aí Jesus recebe de João Batista a informação, de que é o cara, é o batizador. Jesus é o batizador e ele nos batiza com o seu poder, com a sua glória, com a sua unção. O Espírito Santo é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. E aí Jesus é o agente batizador que nos mergulha no Paracletos, no Consolador, no amigo íntimo, na pessoa do Espírito Santo. Então, embora a narrativa dê a ideia de que o Espírito Santo de Deus ele é um elemento, é muito mais do que um elemento, é uma pessoa. E o fogo purificador, o fogo santificador. Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu vejo a Trindade harmonicamente trabalhando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Disse Deus: façamos, no plural, o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança.
domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Veja, um Deus plural que se manifesta agindo coletivamente. Façamos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. O chamado ao arrependimento de Israel. Jeová e Yahvé são expressões a Deus, atributos, adjetivos singulares. Elohim é plural, é Deus no plural. Elohim é a ideia de um Deus coletivo, de um Deus no plural, ainda no Antigo Testamento, ainda nas expressões, nas palavras originais hebraicas. O Espírito Santo, ele tem personalidade, intelecto, mente, sentimento, memória, recordações, emoções. O Espírito Santo, ele nos revela a mente do Pai. A mente do Pai nos é revelada pelo ministério do Espírito Santo. Ele nos auxilia e ele faz cumprir a vontade do Pai em nossa história, em nossa vida, em nosso relacionamento. E o Espírito Santo também manifesta as emoções que estão no coração do Pai para com a igreja, para com uma cidade, para com um povo, para com uma raça, para com uma tribo, para com uma família, para com um clã familiar, para com uma nação. As emoções que estão diante de Deus, a medida de iniquidade, pronto a transbordar, ou a aprovação de Deus, a alegria de Deus, porque foi fiel no pouco, está apto e qualificado para ser colocado sobre o muito. Então o Espírito Santo de Deus, ele manifesta esse sentimento, essa emoção de aprovação, de alegria, de contento, ou esse sentimento de reprovação. É o Espírito Santo de Deus quem abre os céus e fala audivelmente: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Sigam a liderança dele, ouçam o que ele tem para ensinar para vocês, sigam a Jesus. No caso da voz que foi ouvida no alto da transfiguração, ou a voz que foi ouvida no batismo de João nas águas do Rio Jordão. É o Espírito Santo quem revela o sentimento que há no coração do Pai em relação àquela pessoa, em relação àquela organização, àquela instituição, àquela igreja, em relação àquela tribo, em relação àquele povo, em relação àquela nação, em relação àquela psique de colegiado de pessoas. Em João 16:13, sempre é comum as pessoas lerem e fazerem uma aplicação, uma interpretação errada desse texto. Por isso que, novamente, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o Espírito Santo de Deus como uma pessoa, um amigo com o qual ele tem que cultivar uma amizade, um relacionamento, e tentam se relacionar com ele como uma energia, como uma coisa, como um fenômeno. João capítulo 16, eu vou começar lendo o 12, acho que até o 15, provavelmente. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. O versículo importante é o 13, o próximo. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Talvez uma tradução mais feliz fosse que o Espírito Santo não falará com seus próprios recursos. Ele não falará de si mesmo, ele não falará com seus próprios recursos. Ou seja, o Espírito Santo sonda o meu e o seu coração aqui na terra, sonda o coração do Pai lá no céu, e o Espírito Santo traz um peso de direção, de apontamento, de alinhamento entre o coração e a vontade perfeita de Deus do céu e o nosso caos interior aqui na terra. O Espírito Santo estabelece esse alinhamento, mas o Espírito Santo não fala de si mesmo, ele fala do que está recebendo do Pai. Por isso, a tradução diz: ele vos guiará em toda a verdade. E aí muitos dizem: não, o Espírito Santo de Deus é o guia. Tá, tudo bem, uma figura de linguagem legal para você dar ao Espírito Santo, é o guia que direciona as nossas decisões, mas ele é muito mais do que um guia. E se você vem de uma matriz africana, então você estava acostumado a se relacionar com os guias, com os orixás, e aí você diz: não, é a mesma coisa, é um anjo, é um espírito evoluído, é uma personalidade entre tantos anjos e arcanjos do mundo espiritual. Não, não é nada disso.
Espírito Santo de Deus é Deus. O Espírito Santo de Deus é o Espírito de Jesus, é o Espírito do Messias. O Espírito de Deus está na criação, criando o universo, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Embora ele nos guie, ele não é apenas um guia, ele é muito mais profundo e mais complexo do que um guia. Embora que uma das manifestações e uma das atribuições, uma das realizações dele é nos guiar em toda a verdade, e isso é o que ele faz, não é o que ele é. É isso que eu estou tentando construir na sua mente. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, o que há de acontecer. O Espírito Santo, Jesus está dizendo, sonda o coração do Pai e não fala de si mesmo, fala do coração do Pai aos nossos corações. E o versículo seguinte, Jesus diz, e ele também me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há anunciar. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, intimamente relacionados em plena e profunda comunhão. Jesus está dizendo, fica tranquilo, o Espírito Santo de Deus dá testemunho de quem eu sou. O Espírito Santo de Deus dá testemunho de quem Jesus é. O Espírito Santo de Deus diz e fala da mente do Pai, do coração do Pai, às mentes e aos corações de vocês aí na terra. O Espírito Santo de Deus é o lubrificante perfeito nesta engrenagem, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Pai absoluto que deve ser adorado pela fé no sacrifício de Jesus, o Filho, em espírito e em verdade. Essa dificuldade é comum na igreja nos 2000 anos de história, nos movimentos heréticos que tendem a perder o equilíbrio em relação ao Espírito Santo, porque falta à pessoa do Espírito Santo uma figura corpórea. É a pomba, a figura corpórea mais próxima que nós temos à manifestação do Espírito Santo, porque Jesus teve uma pomba em forma de pomba que o Espírito de Deus repousou sobre ele. Mas não é a figura do Pai, não é a figura de um carpinteiro, não é a figura de um homem, não é a figura de um mestre, de um Rabone. Também o Espírito de Deus não é a figura da Rainha dos Céus, a personificação feminina de Deus, não. O mais próximo que nós temos de uma figura materializada para tentar entender o Espírito Santo de Deus é uma pomba. Vai falar de fogo, vai falar de vento, vai falar de auxílio, consolo, né? Barnabé, filho da consolação, Barnabé, filho do Paracletos, Barnabé, filho do Auxiliador, Barnabé, filho do Espírito Santo. É o que vai falar em João capítulo 16, versículo 7 em diante. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador. Essa palavra no manuscrito original é Paracletos. O Auxiliador, o Ajudador, suas diversas traduções que tem de Paracletos, não virá até vós. Mas quando eu for, Jesus for para junto do Pai, vou-lo enviarei. Mas quando vier aquele quem? O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador, que é o guia, que nos guiará em todas as decisões que nós temos que tomar, que é o que sonda o coração do Pai, não fala dele mesmo, mas fala do que sondou e captou no coração do Pai para nós, que é o Espírito que dá testemunho a respeito de quem é Jesus, todos os adjetivos, todos os atributos, todas as funções e manifestações da pessoa do Espírito Santo. Jesus está narrando sobre ele. Quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja que aparece essa expressão Paracletos, né? Aparece essa expressão de João 16, que é muito importante e muito poderosa. É uma forma bem legal que você tem de entender e se relacionar com o Espírito Santo, eu gosto de usar essa terminologia, é que Jesus é o cabeça e o Espírito Santo é o que opera tudo em todos no corpo. Eu sei que nós somos o corpo de Cristo, eu e você, e nós na nossa coletividade temos que ter um lubrificante, temos que ter um sangue que permeie todos os fragmentos do corpo de Cristo, temos que ter um agente que se move, né? Elohim Ruach, o Espírito de Deus se move. Deus não é estático, Deus é dinâmico. Esse mover de Deus, esse manifestar,
e revelar-se de Deus através da instrumentalidade de um corpo. O Espírito Santo de Deus é o que vivifica o corpo, é o que dá a circulação ao corpo. Um é orelha, um é nariz, um é perna, outro é braço, outro é ombro, outro é cotovelo, um é fígado, um é coração, um é rim. Todos somos membros do corpo de Cristo, Jesus é o cabeça. E quem é o Espírito Santo? É o que dá a dinâmica da vida, da circulação desse sangue nesse corpo de Cristo. Acho que essa analogia, essa ilustração, ela está correta, ela não está errada, porque Jesus é o cabeça e o Espírito Santo é o que opera o crescimento, a saúde do corpo, o perfeito funcionamento de ossos, juntas, medulas, né, do corpo de Cristo. Isso está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15 em diante, onde diz assim, ó, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento, o crescimento, a expansão do corpo para a sua edificação em amor. Esta é a chave para você começar a construir na sua mente uma imagem mental de quem é o Espírito Santo de Deus e da função dele entre nós, o Pai, o Filho e as necessidades ou a cristandade da terra. Comece a cultivar um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Torne-se amigo do Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo como quem conversa com um companheiro, um amigo, um parceiro de trabalho. Converse de uma forma honrosa. Torne-se íntimo dele. Não tente se relacionar com o Espírito Santo como um religioso se relacionaria. Ele é o Senhor Espírito Santo. Mas ele também é o Consolador, o Paracletos, o Espírito da verdade, o Espírito do Cristo, o Espírito de Jesus. O mesmo Espírito de Jesus é o Espírito Santo de Deus com o qual eu e você temos que nos relacionar. O Espírito Santo de Deus estava no cenáculo em Atos capítulo 2, inaugurando a expansão e a manifestação do Novo Testamento. Mas aquela relação de Jesus com os 70 alunos da escola de profetas, Lucas capítulo 10, ali uma relação com 70 alunos, que foram de casa em casa orar e curar enfermos, aquilo ali é igreja, aquilo ali já é um protótipo da igreja, aquilo ali é um rascunho da igreja, embora os teólogos gostem de dizer que Atos capítulo 2 inaugurou oficialmente, tudo bem, mas o Espírito de Deus assistindo eles, ministrando eles, treinando eles, o Espírito de Deus fazendo-nos lembrar dos ensinos de Jesus. Jesus vai para junto do Pai, mas fica tranquilo, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei a vocês o Espírito Santo. Então você pode dizer que o Espírito de Deus é uma espécie de babá, de alma seca, de tutor do Novo Testamento, que não fala dele mesmo, mas que fala do Pai, do coração do Pai, e dá testemunho a respeito de Jesus, o Cristo. Qual é o teste que a igreja primitiva fazia para saber se um espírito era de Deus, um espírito de luz, um anjo bom, falando na boca de uma pessoa incorporado, ou se esse espírito era demoníaco, maldito, disfarçado de anjo de luz, mas na verdade gritava anátema, anátema, maldito Jesus. Ora, é que esse espírito reconheça e confesse que Jesus ressuscitou corporalmente. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Redentor, é o Salvador, é o Messias, é o Salvador. Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou corporalmente. Esse é o teste de todos os anjos, para saber se é um anjo de Deus ou um anjo caído. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade, que dá testemunho a respeito de quem é Jesus, do que Jesus fez e de como Jesus pode entrar na sua vida, curando a sua enfermidade, livrando do mal, restaurando as emoções, restaurando os relacionamentos ou operando milagres de provisão financeira. Eu te abençoo com essa palavra, eu te abençoo com esse devocional. Foi assim, bem aguinha com açúcar, simplesinho, objetivo, mas foi uma introdução para nós nos próximos dias seguirmos falando sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, como se relacionar com ele, até chegarmos nos dons, até chegarmos nas diversas categorias de dons, a função e a manifestação de cada dom, e no segundo momento então entrarmos em assuntos mais profundos como os protocolos de maturidade no exercício do dom profético do Novo Testamento. Te abençoo com essa palavra, te abençoo com esse devocional, até o dia de amanhã.
Inscreva-se no canal, compartilhe, participe financeiramente depositando sua oferta, faça seu voto, faça seu pedido de oração. Alguns fazem oferta de gratidão, outros fazem oferta de fé, voto, visualização e manifestação de coisas que estão travadas e bloqueadas no mundo espiritual. Cada um tem a sua experiência empírica e cada um tem a sua porção de luz e entendimento quando o assunto é finanças. Eu seguirei orando por todos vocês, em especial por os que botaram a mão no arado e não olharam para trás, se tornaram responsáveis em gerar manutenção para esse ministério. Deus te abençoe, em nome de Jesus.